Oi, pessoal que tá entrando aí. A gente vai. Rafa, Oi. o som dele tá muito baixo pra mim. Tá, tô tentando aumentar aqui ao máximo que dá. Vou pedir aqui, Entendi. tá? O pessoal que tá entrando, a gente já tava aqui na live com o Christian. Eu tô convidando ele de novo aqui pra participar. A gente tá voltando a uma live que já tava acontecendo. Porque ia dar 1 hora aqui, então a gente preferiu encerrar pra trazer de novo sem interromper no meio de uma fala, né? Que seria muito ruim. Então eu tô aguardando aqui o Christian entrar pra gente poder continuar a live, tá? Se você puder baixar um pouco a luz do telefone que eu tô, ele tá com a luz muito forte. Pior é que eu nem sei mexer. Vamos ver se eu consigo aqui. É só se Ai, rolar ele que pronto. a luz tinha forte. Tô esperando o Christian entrar aqui, pessoal, pra gente poder dar continuidade aqui à live, tá? Pessoal, tem algumas pessoas pedindo pra gente desligar os comentários. Só que como agora a gente tá nos últimos passos da live, eu não vou encerrar justamente porque... Tá bom? Arrastar o dedo pra baixo que ele sai. Oi, Christian. Tava comentando aqui com o pessoal, a canequinha sempre, né? Que te acompanhando. Ui. Eu estava comentando aqui com o pessoal, tem algumas pessoas perguntando se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva. E estava comentando aqui, ui, meu Deus do céu, tô atrapalhada. Estava comentando aqui com eles também que tem um pessoal pedindo para desligar os comentários porque eles acabam ficando um pouco em cima do vídeo. De novo, vou repetir, agora a gente não vai desligar, porque como a gente está nos últimos momentos, a gente gosta de responder perguntas, acredito, né, Christian? Então a gente deixa eles ligados para o pessoal poder enviar as perguntas deles. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não sei se a gente tem mais algo para comentar sobre o livro, se você já quer partir para as perguntas. Não, eu só queria mencionar como o livro da Charlotte, ele traz uma mensagem que está muito em acordo com vamos dizer assim, uma certa revisão, você me corrige, Rafaela, do entendimento do que foi o Holocausto. Né? Eu estou pensando aqui nas coisas do Yehuda Bauer, recomendo a vocês, né? Rethinking the Holocaust, pensando questão, por exemplo, da resistência judaica, questão de gênero, né? De como a gente tem um entendimento inicial, né? Que ele foi muito marcado por uma certa concepção de história. Né? Uhum. Foi muito marcado pela ideia de que a história precisava fazer acreditar que tinha acontecido. Então, muita importância na factualidade, nos testemunhos, né, na precisão dos testemunhos, para que não tivesse, a gente entende, né, dúvidas dos detalhes ou revisionismos, como se tentou, de fato, né, negar a extensão, a gravidade do extermínio. Né? Mas, passado esse momento, acho que agora a gente está tendo uma releitura, né? que leva mais em conta o papel da subjetividade. Né? Uhum. De como a gente teve um conjunto de acontecimentos impensáveis do ponto de vista dos direitos humanos, mas que esses direitos humanos eles foram muito mais violados se a gente começar a pensar em coisas como o sonho. Né? O Uhum. que é a gente sofrer antes, né, antes do nazismo estar lá instalado, já com os sonhos atravessados por isso. O que é a gente sofrer com sonhos traumáticos, repetição, né, como o do Primo Levi, que não passava, que voltava traumática e repetitivamente aquele universo, né?
Ou seja, o que é o prejuízo psíquico para gerações que passaram por isso? Como que a transmissão da história, a transmissão do trauma, produz efeitos, vamos dizer assim, positivos no sentido de angústias, de sonhos de repetição, mas efeitos negativos no sentido de ter uma transmissão silenciosa, né? Uma transmissão que vai assim nas entrelinhas, uma transmissão que tem que ver com a nossa maneira de sonhar, né? Eu recomendaria muito a vocês esse trabalho, vocês que são interessados na questão do judaísmo, do Holocausto, chamado Testimony and Time, tá? Da Sharon Cohen. Tá? É um trabalho essencial para clínicos, para psicoterapeutas, para psicanalistas, porque ela fez o seguinte, ela voltou aquelas pessoas que tinham participado de um relato lá nos anos 50, lá no pós-guerra, né? Contando as suas histórias, mas contando essas histórias muito objetivamente, muito descritivamente, né? E ela volta a essas pessoas e entrevista e reentrevista essas pessoas que hoje têm 90, 80, tantos anos, e descreve como a gente elabora isso. O que precisa acontecer para que uma vida volte a ser uma vida viável, né? Volte a ser uma vida possível para alguém que passa por uma experiência como essa. Claro que não vai ser a vida como os outros, né? Não se trata de superar isso ficou para trás, né? Mas como é que alguém pode, né, encontrar soluções, e são soluções incríveis que ela descreve aqui, né? Testimony and Time, Holocaust Survivors Remembering. Sharon Kessinger Cohen, do Yad Vashem, a edição é do próprio Museu do Holocausto em Jerusalém, né? Vamos lá? Quando você comentou agora, fez esse comentário, o nosso coordenador geral, o Carlos, ele até comentou que excelente por causa do seu comentário. Então, eu pensei em trazer isso para um paralelo do que a gente faz no museu, né? Aqui a gente se preocupa muito, como eu tinha falado na live anterior, em trazer e dar uma voz ativa para essas pessoas que sofreram desse período e principalmente, e eu acho que a Charlotte ela faz um trabalho incrível nesse sentido também, individualizar essas pessoas, né? Porque elas foram coletivizadas naquele período, elas foram tratadas como se fossem todas iguais, mas a verdade, e a gente sabe disso, é que ninguém é igual ao outro. E o sonho também é uma marca disso, né? O sonho é único de cada um, porque ele diz respeito ao desejo de cada um. Então, a Charlotte, ela condiz muito com o que a gente fala e também com o que o Yad Vashem fala, né? Sobre cada um ser único e cada um precisar ser lembrado como uma pessoa única naquela época, né? Porque eles nunca perderam, no caso, né? Mas foi tentado tirar essa singularidade de cada um e passar uma imagem de que eram todos iguais, quando na verdade é que nunca foram. E nunca seriam, e nunca seremos, né? Essa é a verdade. Então, esse trabalho dela é sensacional porque ela retrata aquilo que é mais individual de cada um, que talvez ela nem sabia disso como jornalista, que a gente já tinha comentado, mas que é o desejo de cada um, que diz respeito a cada um, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Agora, teve vários comentários aqui que eu queria trazer para você, alguns até falando sobre a sua biblioteca, gente pedindo a sua biblioteca de presente, emprestada. Empresta. Aliás, emprestei o meu livro da Charlotte e ela sumiu, não estou aqui com ele para fazer a conversa com vocês. Empresto sempre tudo. Gente pedindo a sua biblioteca, gente pedindo para você ser presidente também. Tem de tudo aqui nos comentários. Da República Onírica do Brasil, é isso? Algumas perguntas muito interessantes também. Uma pessoa aqui perguntou também sobre os sonhos que se repetem. Que isso foi uma coisa que a Charlotte comentou nos sonhos também, que ela relatou os sonhos uma vez, mas que ela disse que muitas pessoas relataram que os sonhos foram recorrentes.
E acho Sim, que seria legal comentar sobre isso, porque é um fenômeno que também está acontecendo agora, né? sim, sim. A gente tem duas condições básicas para os sonhos de repetição que a gente chama, né? Um é assim, um sonho que se repete enquanto aquele desejo não se realiza. Tá? Então, desejos muito fortes, às vezes infantis, que não encontram expressão, eles ficam se repetindo, porque é uma forma de dizer, olha, até algo acontecer aqui, eu vou te lembrar que você tem contas a ajustar aqui. Né? Geralmente são sonhos assim, que é aquela casa que é sempre a mesma, que é aquela árvore que é sempre a mesma, é aquele lugar que volta e às vezes caracteriza a vida inteira daquele sonhante e vira e mexe e volta aquele sonho. Né? Entram aí também repetição de sonhos e encruzilhadas que a vida coloca para aquela pessoa. Né? Então ela sonha de novo porque ela precisa se lembrar de como que ela reage, como que foi a história das escolhas anteriores em relação àquele ponto. Né? Essa seria, vamos dizer assim, a face mais simpática dos sonhos de repetição. A outra face é de que os sonhos se repetem porque elas estão tentando articular, estão tentando inscrever o trauma. Né? Então, quando, por exemplo, a gente tem uma batida de carro, passa por um assalto, quando acontece uma coisa muito violenta e inesperada para a gente, vocês já repararam que a gente fica pensando naquilo e a imagem fica voltando. Né? O acidente de novo. O assalto de novo. Aquilo volta. Né? Isso é característico do trauma. Né? Então, o sonho é como se fosse mais um fenômeno nessa direção. Né? E quando a gente tem, por exemplo, soldados em situação de neurose de guerra, soldados que passaram por batalhas, eles tipicamente têm sonhos em que aquilo está acontecendo de novo. Né? Pessoas que passam por situações de violência doméstica, estupro, frequentemente sonham que aquilo está acontecendo de novo. O que é realmente, vamos dizer assim, uma espécie de... a pessoa começa a se coçar e, para enfrentar aquilo, ela tem que pensar naquilo de novo. E quanto mais ela pensa naquilo, às vezes, ela não elabora mais, ela se machuca mais. Uhum. Tem repetições que não são elaborativas, né? Que passam a adquirir uma conotação, às vezes, punitiva. E daí a coisa complica mesmo. Né? São os casos mais difíceis, né? de encarar do ponto de vista da clínica do traumático. Né? E isso, fiquei pensando aqui comigo, porque a gente ouve muito no meio se falar sobre o caminho para deixar de ter a repetição de um sonho ser a própria interpretação dele. Mas Sim. isso que você falou me fez pensar, não sei se isso vai de acordo ou não com essa constatação, né? Se esses sonhos traumáticos são punitivos, né? Repetitivos que são punitivos, se nesse caso também é a questão da interpretação. Também, mas a interpretação ela é mais intrincada, né? Porque aí você vai ter que lidar, por exemplo, com emoções sádicas, masoquistas daquela pessoa e principalmente como esse trauma ele se encadeia com outros traumas. Então a interpretação ela opera de uma forma diferente, né? Mas ela vai tentar reconstituir a série do traumático de tal maneira que eventualmente algo lá atrás possa surgir como antídoto para isso que está assim preso no presente. Né? É como se a pessoa tivesse engasgada, ela não consegue sair do presente, não consegue ir para o passado e, portanto, não consegue produzir um novo futuro. Né? É difícil, mas isso é tratável, é parte da clínica, a gente enfrenta e, na maior parte dos casos, dá certo. Né? Você consegue elaborar. Mas o texto do Freud
É justamente recordar, repetir e elaborar. E a gente brinca que devia se chamar recordar, repetir, 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 repetir e elaborar. Porque Com se certeza. repete muito antes de realmente se poder deixar aquilo para trás. Com certeza. É um processo muito lento, né? Tinha uma professora minha que fazia uma analogia muito interessante, que ela dizia que a psicanálise era como esculpir uma pedra de mármore, que você tem lá uma pedra que não tem forma alguma, que é uma coisa quadrada, e com muito tempo, muito cuidado, uma precisão muito grande, você vai polindo e aquilo de repente vira uma coisa que sempre esteve dentro da pedra de mármore, mas que não era visível. Então é isso, né? Paciência, calma e mergulhar nesse processo e ter a coragem de mergulhar em si, eu acho que é o mais importante, né? De tudo isso. Essa imagem, ela vem da teoria estética do Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci dizia assim, a gente tem dois tipos de arte. Né? As artes que funcionam pela via de levare, em que a gente tira coisas, e as artes que a gente age pela via de porre, que é quando a gente põe coisas. Né? Então, as psicoterapias mais educativas, elas apostam na ideia de que, olha, eu vou colocar mais coisas e daí a pessoa, sabendo mais, ela age melhor, ela se transforma. A psicanálise, em contraface com isso, diz assim, eu vou pegar o bloco de mármore, tirar o que está em excesso e deixar, assim, só a pessoa mesmo, né? Só o que ela é, sem as malas e os pesos sintomáticos e neuróticos que tornam a vida tão mais intrincada, né? Sim. Sim. Tem uma outra pergunta interessante aqui, das pessoas falando, venho tendo sonhos estranhos. Esse é um comentário muito interessante, porque os sonhos sempre são estranhos, na verdade, né? Existe uma certa distorção que vem por conta do sonho ser uma coisa muito profunda, uma coisa muito bruta, uma coisa que diz respeito ao interior do interior do interior e acaba vindo distorcido, porque se viesse bruto, ia ser muito difícil de lidar com o que o sonho traz, né? E é por isso que precisa repetir, 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 para depois elaborar. Não sei se você quer comentar sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Quero, porque isso está aparecendo na nossa pesquisa, né? De fato, muita gente dizendo que os sonhos ficaram muito estranhos, né? Bizarros. Né? Isso reflete, por um lado, né? Mais trabalho psíquico, né? Mais trabalho de deformação. E vejam só, né? Qual é a situação em que a gente se encontra? Dentro de casa, né? Podendo falar com os outros e tal, mas num ambiente que é familiar, né? Muito familiar, excessivamente familiar, detestavelmente familiar. É a mesma janela, é a mesma porta, são os mesmos copos. A gente começa a ter uma saturação com o mesmo. Por quê? Porque o nosso mundo se reduziu, né? Nós estamos aqui dentro das nossas famílias, né? Do espaço familiar das nossas casas. Então, o que o sonho vai fazer? Ele vai dizer para você, para mim, né, que ali onde você tem um demasiado familiar, né, aquilo que você acha que assim está completamente dominado, é ali mesmo que mora o estranho. Esse é o nome de um texto do Freud chamado Das Unheimlich, né? O estranho, que é uma palavra em alemão que quer dizer assim, simultaneamente o familiar que vira estrangeiro e o estrangeiro que vira familiar. Né? Então, esse caráter bizarro é porque nós estamos desejosos do outro, nós estamos desejosos do estranho, do estrangeiro. Né? Inclusive porque a vida libidinal ela não gosta muito de familiaridade. Né? Vocês estão lá os dois irmãozinhos, eu acho que não vai rolar muito bem. Né? A gente precisa do estranho para a nossa vida libidinal. Né? Então, quanto mais bizarro, mais trabalhado, mais outro mundo, mais é capaz de mexer com a nossa fantasia. Né? Com certeza. Eu ia te perguntar, Christian, agora o pessoal está fazendo mais comentários e não tanto perguntas, comentários muito legais de vários lugares do Brasil, aqui vem de vários lugares do mundo, gente, falando de Paris, do Peru, muitos lugares.
muito legal esse engajamento. E tem gente que não pegou a parte que você falou com mais detalhes sobre a sua pesquisa que você está fazendo sobre sonhos. O pessoal perguntando se todo mundo pode participar. Você pode comentar de novo? Que aí eu acho que o pessoal que está novo aqui pode ver também. Olha, é uma pesquisa com o pessoal lá da Federal de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, e com a Federal de Minas Gerais, a gente da USP, tentando mapear sonhos privilegiadamente de pessoas ligadas à área da saúde, né? a médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, né? O pessoal de Minas, se não me engano, também recebe o público mais geral. Mas a gente quis se concentrar, né, nas pessoas que estão assim mais próximas da frente de batalha, daqueles que estão se sentindo muito cansados e que estão produzindo, né, um trabalho de compensação, de elaboração psíquica mais intenso, a gente acha, né? Então, é um recolhimento de sonhos, onde a gente está vendo algumas regularidades, e a nossa ideia é se inspirar na Charlotte Berra, reproduzir a pesquisa dela, né, que foi feita na década de 30, na ascensão do nazismo, numa situação de conturbação social, para a nossa situação de pandemia e também de conturbação política, né? A gente tem um horizonte assim bastante genérico, que é de pensar como os sonhos eles podem informar não só o desejo individual das pessoas, mas uma determinada política, né? O que seria uma política do sonho, né? O que seria uma política do sonhar? Seria interessante, porque ela seria uma política para além dos egos das pessoas, porque o ego é aquele que se desativa, né? Seria uma política além dos interesses. Tá, os interesses são importantes, mas e se a gente pudesse pensar para além dos interesses, né? A gente chama isso de oniropolítica, né? Que é uma forma de dizer assim, olha, como os sonhos não são só expressão de um mundo, eles são invenção de um mundo, como é também o universo da política. Então, nesse momento em que a gente está muito dividido entre uma biopolítica, né, no sentido Foucault, de ordenamento dos corpos, docilização, fica em casa, né, quer dizer, uma disciplinarização importante para a gente, né, da nossa saúde, de um lado, e o que o Mbembe, o camaronês, né, que escreveu a Crítica da Razão Negra, que escreveu a Necropolítica, né? Ele observou uma coisa que está acontecendo e que tem que ver com uma espécie assim de o Holocausto. Será que ela se repete sempre igual? Pode ser que ela se repita em outras formas. Ele é um modelo para repetições que a gente pode não reconhecer como tal. E uma repetição desse tipo é aquela da política orientada para o extermínio, mas não com campos, máquinas, Ciclone B, mas deixar morrer. Deixa morrer. Não cuida, não trata, não dá assistência, não dá casa, não dá saúde, não dá respirador. Torna isso assim mais lento, torna isso mais complicado, torna isso mais específico. E o que você vai ter? Pessoas morrendo. Pessoas morrendo sem que a gente tenha alguém para dizer assim, olha, você fez exatamente isso, então deve ser punido, né? Então, entre uma biopolítica e uma necropolítica, a gente imagina que pode existir uma oniropolítica, né? Uma política baseada nos sonhos, né? E não no extermínio, nem na disciplina, né? O controle dos corpos e mentes. Com certeza. Aquele Mbembe, isso. O pessoal comentando aqui, né? Então, Christian, queria ver se você tem mais algum comentário a fazer, se tem algo que você acha importante pontuar, para a gente começar a entrar no processo de encerramento aqui da nossa live. Tá. São comentários sobre, eu acho que, enaltecendo o papel de um museu do Holocausto no Brasil, né? Quer dizer, eu acho que isso devia ser mais conhecido, né? A iniciativa,
a presença, o trabalho de vocês, porque a gente costuma assim imaginar que a questão judaica, a questão do Holocausto, é uma questão que concerne esse grupo de pessoas. Não é, gente. Essa é uma questão que mexe com o que é universal de todos nós. Isso mexe com a história de todos nós. Isso mexe com o que é uma ética depois que aconteceu um negócio chamado Auschwitz. Né? Não estamos falando de uma violaçãozinha assim, de regras e leis. Nós estamos falando de algo que tem um estatuto de um paradigma. Né? Algo que tem muito a nos ensinar. Né? E, inclusive, no momento em que a reflexão ética parece ter encontrado um extravio completo. Né? É essa hora a gente voltar, peraí, como é que a gente chegou aqui? Nós chegamos aqui a partir de uma história de problemas, de soluções, encaminhamentos, né? Onde a questão judaica ela é incontornável. Né? Para não-judeus, é isso que eu quero dizer. No meu caso, tem uma ligação com isso que vem da minha história, vem do fato de que a minha família alemães. Meu avô desapareceu na Rússia o exército da Wehrmacht. Né? Quer dizer, eu posso dizer, isso foi para lá, foram os meus antepassados. Não, isso cria uma dívida simbólica. Né? Não foi só aquele que deixou acontecer. Se aquilo aconteceu, é porque todos nós deixamos. Isto vale para coisas que estão acontecendo aqui agora. Se algo acontece no universo político, tem que ver com o extermínio de pessoas, com violência e tal, isso não é só um assunto daqueles que votaram a favor ou contra, é um assunto que diz respeito a todos nós. Né? Implicação de todos nós no mundo que a gente habita. Né? Eu queria, então, enaltecer o trabalho de vocês, queria mencionar o trabalho, né, de uma associação da qual eu estou muito próximo aqui em São Paulo, que vem recolocando o debate sobre Israel e como é que a gente junta, né, a questão Israel contemporânea com a questão do Holocausto, como a gente separa Israel imaginário, Israel simbólico, Israel real, né, que é o Instituto Brasil-Israel, né, o IB, não sei se vocês têm contato. Então, estou imaginando que tem um público de pessoas interessadas na questão do judaísmo. Eu recomendo muito o site deles, né? As iniciativas de atualizar, fazer isso que eu estava falando, né? Uma atualização do debate, né? Para o nosso tempo. Né? Essa não é uma questão que se encerrou lá em 1950. Né? Sim, exatamente. E, Christian, quer pegar essa fala muito querida que você fez para enaltecer o nosso trabalho e concordar plenamente com você, porque a verdade é que a gente aqui tem uma proposta muito similar com o que você disse. Aqui no nosso museu, a gente inclusive tem entre os nossos pilares, nossas filosofias fundamentais, o universalismo do Holocausto. Né? Então, para quem não sabe o que isso quer dizer, a gente acredita aqui que o Holocausto não é só uma questão judaica, o Holocausto é uma questão universal. O Holocausto é uma questão que diz respeito a todos, porque quando diz respeito a todos, é uma responsabilidade de todos. Porque os direitos humanos, a igualdade, né, social, é uma responsabilidade de todos. Então, o museu está aqui para reforçar isso, que o Holocausto ele não é um tema de 70, 80 anos atrás. O Holocausto é um tema de hoje. O Holocausto é uma ferramenta didática para a gente falar sobre o preconceito e sobre a desigualdade que está presente na nossa sociedade hoje. E é para isso que esse museu está aqui. Não porque alguém teve vontade de criar um museu do Holocausto, mas porque alguém entendeu que era necessário falar sobre o Holocausto. E falando em Holocausto, entendeu que era necessário falar sobre igualdade, sobre não ter preconceito, sobre desconstruir os preconceitos dentro de nós, que é um processo lento, de esculpir um mármore que a princípio parece só um bloco, né? E que de repente vira uma escultura linda. E é sobre isso, né? Sobre desconstruir esse preconceito dentro de cada um de nós e entender a responsabilidade de cada um de nós como sujeito dentro da sociedade frente a esses preconceitos, né? Então,
o racismo é minha responsabilidade, o preconceito, a homofobia é minha responsabilidade, a xenofobia é minha responsabilidade, o preconceito é minha e responsabilidade de todos como sociedade, ele é universal. E essa é a principal mensagem que o museu quer passar. Então, por isso eu queria agradecer pela sua fala e dizer que a gente está completamente de acordo aqui com a sua fala e o museu e o que o museu fala, né? Se me permite, então, um último ponto de aproximação. Claro. Gostei muito quando vocês me convidaram, tanto porque trabalho em colaboração com o Itaú Cultural, trabalho em cursos de formação de gestores em cultura, mas nesse trabalho a gente descobriu uma afinidade muito interessante entre a chamada nova curadoria, né? Quer dizer, quando a gente pensa em museu, as pessoas têm ainda aquela ideia assim, sabe, o museu depósito de coisas sagradas, né? O museu está se reinventando, gente, e ele está se reinventando a partir de uma nova ideia de o que é ser um curador, né? E essa nova ideia do que é ser um curador tem que ver com a ideia psicanalítica de cura, né? Um curador, ele cuida dos conflitos, né? Um psicanalista cuida dos conflitos individuais, um curador no museu, ele é um leitor, ele é um escutador dos nossos conflitos coletivos. Estamos no mesmo ramo, é isso que eu queria dizer. Exatamente. Então, Pessoal, uma última pergunta, na verdade não foi uma pergunta, foi uma sugestão de uma pessoa que na verdade está acontecendo. Uma pessoa enviou uma pergunta aqui dizendo que a gente podia fazer um sorteio do livro. O sorteio está acontecendo no Instagram do museu já há alguns dias e ele vai acontecer até segunda-feira. Então tem até segunda para participar e o sorteio do livro vai sair no Instagram do museu na segunda. Então quem tiver interesse, o livro é o tema da live, Sonhos no Terceiro Reich. O Christian escreveu a apresentação do livro, para quem não tinha acompanhado desde o início. Então, Christian, novamente eu queria te agradecer infinitamente pela sua presença, por toda a sua fala muito pertinente, né? Muitos elogios para você aqui e acho que totalmente cabidos. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença como representante do museu e como, novamente, uma colega de profissão que te admira muito. O Christian, para quem não conhecia, acho difícil que alguém aqui não conhecia o seu trabalho, mas se alguém não conhecia, o Christian ele faz uma série de lives, ele tá nesses dias que eu estou acompanhando todas as suas lives. Então, tem vídeos no YouTube, ou como você chama, YouTube, né? Então, acompanhe o canal dele no Instagram. No seu Instagram, sempre também você está postando das lives que você vai fazer, que é @ChrisDunker, né? Para quem quiser conhecer mais o trabalho do museu, também aqui no @Museu do Holocausto, a gente está postando sempre material de apoio, a gente está postando sempre indicações de artigo, dessa semana foi seu, né? Que foi a abertura do livro. Indicamos artigos de diversas áreas do conhecimento, postamos partes do nosso acervo. Estamos agora no período de isolamento social fazendo uma série de ações online, né? Que nesse caso a live, debates durante a semana. E para quem quiser conhecer o meu trabalho como profissional também aí da psicologia, o Wagner sumiu. Acho que acabou a bateria. Bom, no final, né? Pelo menos. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu também tenho um Instagram, que é @psicourb. Quem quiser, fique à vontade. Então, Christian, muito obrigada de novo e que mantenhamos sempre um caminho muito aberto para a gente fazer parceria com o museu, né? Porque, como você disse, somos colegas de área, né? Você como um curador da pessoa e o museu como um curador da sociedade. Então, muito obrigada novamente. A live vai ficar salva aí, pessoal, 24 horas para vocês verem quem não pôde acompanhar. E é isso. Até a próxima, Christian. Valeu, Rafa. Foi muito legal a conversa. Valeu, muito pessoal. Legal. Ótimas perguntas e comentários. Agradeço. Tchau, tchau. Muito obrigada. A gente se vê. Tchau, tchau.